Olá, olá, boa noite, sejam todos bem-vindos nessa maravilhosa segunda-feira, 28 de abril, 10h30 da noite, e nós temos a grande honra de receber o professor Cláudio Maximiliano Branchieri. Ele que é economista, professor universitário e deputado estadual pelo Podemos, o nosso querido Rio Grande do Sul. Ele é professor formado em Ciências Econômicas pela UCS e mestre pela UFRGS, que é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Com mais de 18 anos de atuação na área acadêmica e empresarial, ele é um defensor da liberdade econômica, da responsabilidade fiscal e dos valores conservadores. Boa noite, professor. Boa noite, Camila. Boa noite a todo mundo aí. Vamos lá, bora fazer um programa interessante aí, cheio de notícias e opiniões polêmicas, né? Porque eu não fujo de uma. Sempre. Quanto mais polêmico, quanto mais livre, o senhor sinta-se em casa, como se o senhor estivesse no seu canal, na qual o senhor também tem canal, tem redes sociais, e o arroba está aqui, pessoal, embaixo do nome do professor. Professor, quando políticas econômicas populistas tentam controlar artificialmente os preços, quais são as consequências para a economia e para o consumidor? Bom, tentar controlar preço na economia é mais ou menos que nem tu tentar controlar ou mudar a lei da gravidade. Isso não existe, é inviável, é impossível. Tá? O sistema de preços, ele não é ele é uma lei, é uma lei, tá? E que não pode ser revogada, assim como a lei da gravidade não pode ser revogada. Tá? Então, quando o sistema, o governo, ou algum iluminado que acha que tem poder sobre as decisões de bilhões, ou milhões e bilhões de pessoas de consumo e preço, eles acham que podem interferir nesse processo de decisão, geralmente o desastre ele é completo, né? Congelamento de preço, que geralmente é uma medida populista, né? Uma maneira do governo tentar limpar a mão suja na cortina da casa, né? Porque ele é o responsável pela inflação. Ele geralmente joga a culpa, geralmente para os produtores, para o sistema capitalista, e aí tentam, para dar uma resposta à opinião pública, fazer medidas heterodoxas, que é o de congelamento de preço. 100% dos casos. É um caso de sucesso total o fracasso desse tipo de medida. Né? Ele, invariavelmente, resulta em mais inflação no momento seguinte, porque os agentes perdem a confiança no governo, eles acham que novo aumento pode vir, então eles se antecipam a esses aumentos, e ele também provoca a escassez. Por que a escassez? Porque o produtor não se sente incentivado a aumentar a oferta, aumentar a produção, fazer investimentos, uma vez que o governo deixa ele criar ou formar seus preços de maneira livre. E aí o resultado básico é isso aí que tu enxerga. Escassez e inflação, que é o que aconteceu na Argentina, acontece na Venezuela, todos os países governados pela esquerda, diga-se de passagem, que é quem geralmente acha que esse tipo de ação e de medida funciona. Então, fracasso completo, é uma certeza matemática, tem absolutamente nenhuma chance de dar certo, independente, veja bem, independente do mercado. Não faz diferença no mercado de combustível, mercado de alimento, mercado de aluguéis, mercado de qualquer um mercado que haja intervenção de preço, certamente naquele mercado vai ter escassez e inflação. Professor, o senhor está falando em inflação. Eu vou fazer duas perguntas para o senhor numa só. Primeira, o que é inflação? E segundo, a Miriam Leitão, há uns 3 meses, 4 meses atrás, ela disse a seguinte frase: veja como a inflação pode te ajudar. Como que a inflação pode ajudar? Isso, para mim, ficou confuso. Ficou confuso porque ela não pode ajudar de maneira alguma, né? O que é inflação? O conceito de inflação é o seguinte: é o aumento contínuo e generalizado de preços. Por exemplo, então, o aumento do preço da batata não é inflação. Ele é um aumento localizado, né? Porque outro produto pode ter baixado de preço. Quando há um índice de inflação, é porque os preços, no geral, subiram. Tá? E aí, então, é isso. Então, geralmente, a causa mais clássica de inflação é a inflação de demanda.
Ou seja, a economia tem uma determinada capacidade de oferta, de produção, e o governo, através da emissão de moeda, ou, e às vezes até os dois juntos, déficit público, acaba fazendo com que a demanda, que é o que as pessoas querem comprar, cresça muito mais rápido do que eu tenho de capacidade de produzir. O resultado disso é a inflação. Certo? Ela não tem como ser de maneira alguma benéfica para ninguém, né? Nem principalmente para os mais pobres, nem para a classe média, tampouco para os ricos, mas principalmente para a classe mais pobre. Essa sofre sobremaneira. Por quê? Porque ela não tem onde fugir. Né? O cara que tem dinheiro, ele está lá com o rendimento dele, rendendo juro real acima da inflação, certo? A classe média sempre sofre, mas ela sofre menos porque ela tem um pouquinho mais de capacidade de proteção, até por um pouquinho mais de consciência de economia financeira, né? Agora, as pessoas mais humildes, essas que são atropeladas pela inflação, e elas nem sabem por quê, é só aquela percepção de que quando ela vai no mercado, o carrinho do supermercado volta cada vez mais vazio, essa sofre demais. Então, todos os processos inflacionários, eles têm como resultado final a desigualdade social. Então, quando a esquerda fala que eles lutam contra a desigualdade e não sei o quê, mas eles são permissivos com a inflação, é tudo mentira. Falácia de quinta categoria. Porque todos os países, 100% deles, que é também outro caso de sucesso total, quando há processos inflacionários grandes, a desigualdade aumenta. Por quê? Porque os preços sobem, mas os salários não. Certo? Quando os preços sobem e os salários não, quem ganha? O que aumenta? O lucro das empresas, que é da classe mais, né? Geralmente, né? Principalmente das grandes empresas que têm capacidade de repasse de preço, né? Que têm poder de mercado. Então, elas repassam o aumento de preço, gera inflação. Os salários não são corrigidos, porque eles demoram um ano para corrigir. O lucro aumenta. A renda dos grandes empresários acaba subindo e a renda do pobre acaba caindo. E aí a desigualdade aumenta. Então, não tem nenhum efeito benéfico um processo inflacionário. Muito pelo contrário. Ele deixa um rastro de pobreza e um rastro de pessoas afetadas por uma irresponsabilidade que 100% é culpa do governo. Não é 10%, nem uma parte da culpa do governo. Sempre, em todo o processo inflacionário, principalmente a mais clássica delas, que é a inflação de demanda, a culpa do governo. Eventualmente pode ter uma inflação de oferta. Quando, por exemplo, tem, sei lá, uma enchente, como aconteceu no Rio Grande do Sul, por exemplo. Isso é uma inflação de oferta, ou seja, a produção é destruída e aí as pessoas precisam comprar, mas isso é resolvido logo. A de demanda não, ela é perene. Ela está sempre aí nos assombrando. O governo do presidente Lula, esse incompetente aí, o ministro da Fazenda dele, que é o pior ministro da Fazenda, desde que Pedro Álvares Cabral chegou nesse país aqui, nada é pior que a Haddad. Eles são relapsos para a inflação. Eles acham que a inflação não tem grandes problemas. Tem que perguntar para o pobre se ele acha que isso é verdade. Professor, inclusive, o tanto que traz grandes problemas, que a aceitação do Lula caiu vertiginosamente até no Norte e Nordeste, onde é o curral dele. Ele culpa muito, primeiro, o presidente Bolsonaro, ou seja, na verdade, Paulo Guedes, que cuidou da nossa economia, e ele também agora culpa o Donald Trump pela história dos impostos. O senhor, existe alguma relação? O senhor pode falar um pouquinho sobre isso? Não, não tem relação nenhuma. Assim, a esquerda, ela é incompetente em muitas coisas. Mas tem uma coisa que ela é competente, que é achar culpado por todos os problemas que eles criam. Impressionante a incapacidade de qualquer um da esquerda, principalmente desse governo aí, de assumir a mínima responsabilidade sobre qualquer coisa. Porque o roubo dos aposentados não foi aqui, foi não sei quem. Porque a inflação é culpa do Trump, não é culpa... Um bando de imbecil, incompetente, de cabo a rabo, que fica achando culpado pelos problemas que eles mesmos criam. Não é verdade, certo? A inflação no Brasil, ela tem um único responsável,
o gasto público, que cresce em níveis, e cresce de maneira desordenada e descontrolada. O governo já sabe que tem que fazer um ajuste fiscal e que vai precisar cortar gasto. Não vai fazer agora, porque senão perde a eleição. Então, esse governo, ainda, além de incompetente e irresponsável, porque joga com o futuro das pessoas. Tem nenhuma responsabilidade o Trump, muito menos o presidente Bolsonaro. Que, muito pelo contrário, tá? No período mais difícil, macroeconomicamente falando, em termos mundiais, dos últimos, sei lá, 20, 30 anos, ou 100 anos, sei lá, por causa da pandemia e por causa da guerra da Ucrânia, conseguiu controlar a inflação. Tanto é que a inflação brasileira ficou abaixo, inclusive, de muitos países desenvolvidos em 2020, em 2021 e 2022. Muito abaixo de muitos países desenvolvidos. Diferente agora, que nós estamos acima de qualquer país desenvolvido. A inflação brasileira é uma das mais altas do mundo. Ó. Hoje, quase 5,5%. Então, não há responsabilidade nenhuma. Ah, mas o governo Trump e as tarifas são inflacionárias. É verdade, elas são. Mas não da comida, que é onde o que está subindo de preço. O que mais sobe de preço hoje? O alimento. E por que o alimento sobe de preço? O alimento sobe de preço porque o governo está gastando, o governo não está incentivando a agricultura. Tá? É um governo irresponsável, um governo burocrático, é um governo que põe empecilhos à produção, é um governo inflacionário. Então não tem nada a ver isso. Não é verdade. O governo Bolsonaro, muito pelo contrário, deixou um legado de desinflação para o Brasil. Tá? Porque em 2022, quando estourou a guerra na Ucrânia, todos os preços de todas as commodities subiram, porque era a primeira guerra entre países europeus desde a Segunda Guerra. E aí, o que fez o presidente Bolsonaro? Ele tomou as ações que podia fazer, baixou imposto de importação, baixou imposto interno, conseguiu, né? Conseguiu fazer tudo isso, porque ele tinha gasto sob controle. Né? E aí, em 2023, passado o impacto inicial da guerra da Ucrânia, o preço, nós chamamos de preços voláteis, né? Que são os preços de cotação internacional que o governo não tem muito o que fazer. Os preços voláteis derreteram. A comida baixou no mundo inteiro. O petróleo baixou. E aí o presidente Lula, de certa forma, se beneficiou com essa desinflação em 23 dos preços dos alimentos, principalmente em termos mundiais. Né? E aí, mas mesmo assim a inflação foi alta. E aí, em 2024, ela estourou a meta. Em 2025, ela vai estourar a meta. Nós, em maio, vamos bater 3% de inflação no ano. Esta é a meta de inflação para 12 meses, vamos bater em 5. Alguém tem que avisar o Haddad que a meta de inflação é para ficar abaixo, não para atropelar, que é o que ele vai fazer. Ou seja, a inflação no Brasil é problema. E é problema causado por este governo incompetente. Incompetente em todos os quadrantes da economia, mas a inflação certamente é o caso. Eu acho que é importante falar uma coisa que tu trouxe na pergunta que é relevante. A popularidade do Lula está baixa, porque o que está empurrando a inflação para cima é a inflação dos alimentos, certo? Lula nunca deixou de demonstrar o desprezo que ele tem pelo agro. Aliás, o Lula tem desprezo por qualquer um que trabalhe. Tá? O Lula tem desprezo pela classe trabalhadora. O Lula só quer saber de aumentar imposto, classe média ele acha que tem que pagar mais imposto, o agro ele acha que é fascista, então ele sempre desprezou os trabalhadores do Brasil. A causa dos alimentos é hiperassistencialismo, certo? Isso é um fato. A política de valorização do salário mínimo muito acima daquilo que a capacidade e que a indústria consegue pagar, tá? O déficit da Previdência, que no governo dele explodiu, tudo isso de certa forma, é responsável pela inflação dos alimentos. Então, a culpa é única e possivelmente 100% da culpa de tudo que aconteceu, de tudo de ruim que tem na economia brasileira hoje, é de Luiz Inácio Lula da Silva, o flagelo do Brasil. E esse flagelo do Brasil também trouxe
de volta à corrupção endêmica. Professor, como essa corrupção, inclusive os 6 bilhões do INSS, afeta a população e esse aumento de preço que nós estamos vendo? Bom, vamos lá. A corrupção com Lula é em escala industrial. Eles não roubam centavos. O negócio dele é de bilhão para cima. Certo? Então, com o PT, os corruptos se sentem à vontade para exercer sua atividade sem serem incomodados. Este é o problema da corrupção no Brasil. Qual corrupto hoje tem medo de ser preso? Só o corrupto ladrão de galinha. Porque os grandes corruptos se sentem absolutamente tranquilos para conseguir cometer seus crimes, sabendo que tem ali um governo federal parceiro, no sentido de que eles não enxergam a corrupção contra o problema, e um judiciário que liberou todos os corruptos da Lava Jato, passando que tipo de mensagem para a população? De que a corrupção não é um problema no Brasil. O problema no Brasil é a Débora Rodrigues escrever perdeu uma mané de batom na estátua. Isso é problema. Merece 15 anos de cadeia. Agora, o Sérgio Cabral não tem problema nenhum. Então, a corrupção com o PT, ela sempre atinge patamares extraordinários. Não é que a corrupção com o Bolsonaro não existe, porque tu não consegue controlar. É óbvio que o ser humano é corrompível, né? Então, eles estão entranhados no setor público. Então, é natural que haja corrupção. Mas quando tu tem um governo que combate a corrupção, ela acontece em pequenos volumes. Porque logo que começa, eles vão lá, pegam e assim por diante. Então é natural. Com o PT, não. Os corruptos se sentem à vontade para ir para bilhão para cima. Então, a corrupção hoje, ela não é o principal problema do Brasil. O principal problema, a principal preocupação das pessoas é a segurança pública, segundo o IBGE. A Datafolha. Segundo a Datafolha. Mas a corrupção está em terceiro, segundo ou terceiro. Porque ela voltou a ser preocupação. Esse governo ele é, digamos assim, permissivo com ela. Então, talvez seja um grande legado do Lula, né? A volta da inflação. Isso eles são competentes. Como é que isso se reflete nos preços? Né? Não tem como tu mensurar alguma coisa, né? Tu tem de impacto no preço, mas geralmente é o impacto no preço de produtos e serviços que você vende ao setor público, que tem lá dentro, né? O coeficiente dos 10%, sei lá, entendeu? O coeficiente da corrupção ali dentro. Porque tu tem que corromper para vencer, tu tem que corromper para receber, tu tem que corromper para poder ser aprovado, tu tem que corromper para poder andar o processo. Quanto mais Estado, Camila, mais corrupção. O pai da corrupção é o Estado gigante. Todo partido que defende Estado gigante, por tabela, culposo ou doloso, também defende a corrupção. Porque quando você vai criando barreiras para vender facilidades. E essa é o princípio do Estado gigante. Por isso que a gente defende pouco Estado. Né? Onde o Estado é mínimo, a corrupção é mínima. Onde o Estado é máximo, a corrupção é máxima. Tá? Então, é isso. Ele não contamina o processo inflacionário, contamina apenas o espírito anímico das pessoas, porque eu sempre acho que essa cultura da corrupção ela acaba se alastrando na sociedade, né? Porque é uma questão da liderança pelo exemplo. Se o exemplo é corrupto, como é que serão os seguidores, né? Esse é o grande mal da corrupção nas altos escalões da República. O senhor falou que quanto mais o Estado se mete, pior fica para o cidadão. E agora nós temos os aumentos ali como a política que o Lula colocou, com um aumento de gastos públicos definidos por ele mesmo, pelo Haddad. Como isso pode afetar tanto a inflação como a estabilidade econômica do país? Porque toda hora
quebra o teto de gasto. Agora não existe mais teto de gastos colocado pelo Temer. Agora tem o tal do arcabouço fiscal, que eu gostaria também que o senhor falasse um pouquinho. Como é que fica tudo isso? Então vamos lá. Você tem que pensar a economia como um tripé: monetária, fiscal e setor externo. O setor externo no Brasil até está razoável, tranquilo, não tem lá grandes problemas. Que pese está começando a se deteriorar também, mas ainda estamos tranquilos. O principal tripé, o mais frágil deles é o fiscal, porque ele está sempre suscetível a ter um presidente de plantão que resolve gastar como se não houvesse amanhã, deixando a conta para as gerações futuras. Então, o principal problema do descontrole de gasto público e do descalabro fiscal do governo é que a dívida pública vai explodir. É um fato, é uma certeza matemática. O governo está tentando fazer cambalachos para tentar segurar a dívida pública, mas, de novo, né, é manipulação de dados e manipulação de números. Eles não estão fazendo isso. A dívida pública não está diminuindo, ela está aumentando. Ao mesmo tempo que os pagamentos de juros explodem. Então, este ano, por exemplo, pela primeira vez na história, nós vamos pagar $1 trilhão de reais em juros. Sabe o que é isso? 1 trilhão. Que nós não vamos pagar. Tá? Porque nós vamos rolar. Nós não vamos pagar um centavo de juros, tá? Só para vocês entenderem isso. A esquerda mente quando diz que 1/3 ou 40% do orçamento público é tomado pela dívida. Isso é uma mentira deslavada. Certo? Nós não pagamos um centavo de juros e não pagamos um centavo de dívida. Nós só rolamos os juros e a dívida. É só isso que esse governo sabe fazer. Para que tu pudesse pagar dívida, você teria que ter superávit fiscal. Superávit primário antes do pagamento dos juros. Nós não temos, nós temos déficit. Tivemos no ano passado, vamos ter esse ano, vamos ter em 2016. Então não vamos pagar um centavo de juros. É mentira da esquerda dizendo que nós pagamos 40% do orçamento com juros e multa, com juros e dívida. É mentira deslavada. Então esse é o principal problema. A inflação explode, o pagamento de juros explode, a carga tributária aumenta, porque ela aumentou 2 pontos percentuais no ano passado. Não dá para esquecer isso. E os juros sobem. Certo? Então, quem paga a conta no frigir dos ovos? O pobre. Porque quando o juro sobe, quem é que precisa de crédito para comprar geladeira? Não é o cara rico, né? É o pobre. Quem é que precisa de pagar juros para trocar de carro? É a classe média. O cara que é rico vai lá, saca do investimento dele e compra o carro à vista. Quem é que se beneficia do juro alto? O rentista, que consegue deixar o dinheiro rendendo 8% acima da inflação, sem risco algum. Não precisa nem botar o dinheiro na produção. Certo? Quem paga o juro? O pobre, que precisa do juro. Vocês entendem? Então a política da esquerda é a política que massacra o pobre. Destrói a capacidade do pobre de crescer na vida, porque aumenta juros e dívida. Ok? Como é que o governo faz para tentar compensar isso para o pobre? Dá crédito para ele. É isso que o governo faz. Crédito a que taxa? A taxas altas, comprometendo a renda futura das famílias. Ou seja, é um processo, Camila, completo de destruição, começando pelo fiscal. Então, só para a gente ter uma cadeia de eventos aqui. O governo gasta demais sem déficit público. O déficit público faz com que a dívida aumente, certo? Como o governo não demonstra responsabilidade ou compromisso com o fiscal, ele é irresponsável, quem empresta dinheiro para o governo pede mais juros, porque o risco é mais alto. Quando os juros para o governo aumenta o juro para todo mundo. Como resultado, quem tem dinheiro recebe mais dinheiro, porque ele tem dinheiro aplicado, ganha mais juros. Quem precisa de financiamento para trocar geladeira, fogão,
ou com trocar de carro, ou até de casa, paga os juros mais altos, por conta da responsabilidade do governo. E é isso. Aí o governo tenta endividar as famílias e dá bolsa e dá assistencialismo barato, para tentar compensar o pobre. O que piora ainda mais o fiscal, o que aumenta ainda mais o juro. E aí nós entramos num círculo vicioso, que o resultado sempre é uma tragédia econômica, é uma recessão. Professor, o senhor falou do Bolsa Família. Além do Bolsa Família, agora tem aquele empréstimo estilo consignado. Consignado do trabalhador. Como é que funciona? Por que eu vou ter que pagar juros em cima do meu próprio dinheiro, já que o FGTS é meu? Sim, mas... É bom. A gente precisa primeiro desfazer aqui uma confusão que você faz, tá? Na verdade, tu não tá pegando dinheiro do fundo de garantia, não tá pegando o teu fundo de garantia, tá? Tu tá pegando 10% do teu saldo de fundo de garantia dentro de garantia. O dinheiro, ele é do caixa dos bancos. Então, não é um empréstimo do fundo de garantia ou vinculado ao saldo de fundo de garantia, tá? Esse crédito consignado, primeiro vamos falar sobre o programa, um fracasso completo. O governo imaginava emprestar 60 bi. O último dado que eu tive era, não tinha, chegou a 5 bi, certo? E o governo imaginava emprestar 60 bi. Ou seja, parece que o trabalhador não caiu na mentira do governo. Mais um programa fracassado, tá? E aí eu preciso abrir parênteses aqui para dizer que o nosso trabalho nesse contexto funciona, né? Todo mundo avisou, as redes sociais avisaram, não peguem dinheiro, porque isso aqui é uma armadilha, tá? Então, graças a Deus, nós conseguimos, as pessoas tiveram consciência e não foram pegar o empréstimo, tá? As taxas de juros, hoje, desse consignado, Camila, são mais altas que as taxas de juros praticadas antes do consignado. Ou seja, o trabalhador brasileiro está pagando mais juros. Aqueles caras 5 bi aí que pegaram o empréstimo, eles estão pagando mais juros do que pagavam. Então o governo dizia, não, é para pegar um empréstimo consignado a uma taxa menor para pagar empréstimo de taxa de juros maiores. Mentira. Isso não é verdade. Não foi o que aconteceu. Tá? Então, é outro programa ruim. Eu preciso fazer um parênteses aqui para vocês entenderem uma coisa importante. O Banco Central, quando sobe os juros, vai subir na próxima reunião de novo, ele tem o objetivo de diminuir a demanda, porque tem inflação, a inflação está alta e está corroendo o poder de compra dos pobres e dos trabalhadores. Ele sobe o juro para diminuir o volume de empréstimos, para que as pessoas comprem menos financiado. É isso que eles fazem. As pessoas com juro alto, vão precisar trocar de carro. Com juro alto, eles não, vão trocar de carro quando o juro baixar. Então, esse é o objetivo do Banco Central de subir a Selic. O que faz o governo? Promove políticas de aumento de crédito. Portanto, o governo federal sabota a tentativa do Banco Central de controlar a inflação. Por isso também que a inflação não tá caindo, por causa do governo federal. E aí, ele endivida as famílias por mais tempo, por uma taxa mais alta. O que é o combo completo. Então, de um lado, eu tenho inflação, corroendo o poder de compra das famílias, e na outra ponta, eu tenho as famílias super endividadas, pagando altas taxas de juros por causa do gasto público do governo. É o combo do desastre. É uma coisa inacreditável. É um processo de destruição da renda familiar, tá? Assim, absurda. Eu vou te contar um troço. Eu fui num show esse fim de semana. Aqui no Rio Grande do Sul teve um show uma espécie de festival sertanejo. Acho que é um Chororó, Zezé de Camargo. Eu sou o cara raiz, né? Eu gosto desses caras lá de trás. Então eu fui lá assistir. Eu tinha expectativa de estádio lotado. Foi no estádio do Grêmio. 50 mil pessoas no estádio. Assisti um show desses que vale, nem era tão fora assim o preço, a ponto de inviabilizar que alguém não fosse. Até que meu sogro é metalúrgico, foi junto. Então não é isso. O problema é que
Tinha metade. Tinha 25, não tinha 25 mil pessoas lá. Sabe por quê? Porque as pessoas não estão conseguindo estão conseguindo mal comer. Esse é o governo do Lula. Tá? E aí não adianta tu endividar as famílias e não sei o que é o que o governo está tentando fazer. Tá? Esse governo é um desastre completo. Tá? E, deputado, o senhor falou que esse governo é um desastre completo, deu toda uma explicação para a gente. De fato, esse governo ele coloca o Brasil no retrocesso. Ele é um completo retrocesso de tudo. Mas também isso daí não é responsabilidade do Congresso, que está deixando tudo isso acontecer por conta das emendas PIX, que agora tem o direito ao sigilo? Então vamos lá. Vamos falar primeiro do Congresso. O Congresso é o mesmo Congresso de sempre. Ok? Ah, mas é um Congresso mais conservador. Sim. Mas nós somos 20%. De 513 parlamentares, apenas menos de 20%, 95% seriam do PL. Então vamos lá. De direita mesmo, de verdade, não sei se chega a 100. Ou seja, o Congresso não mudou. Ele continua sendo, na sua ampla maioria, 60%, 50%, 60% do Congresso, um Congresso que trabalha fisiocrático, né? Ele é um Congresso que pensa na eleição, só pensa nos seus redutos eleitorais, não está preocupado com o macro do Brasil, está preocupado com interesses políticos mesquinhos. Agora esse centro está tentando, de novo, né, também limpar as mãos sujas na cortina, para se fingir de limpinho. São cúmplices da tragédia, se tu tem absoluta razão. O Congresso é cúmplice da tragédia, e agora eu vou falar porque aprovou o arcabouço. O arcabouço não funcionava desde o primeiro momento. Desde o primeiro momento, o arcabouço era um engodo. O arcabouço já morreu, já foi enterrado. Já pode encomendar a missa de sétimo dia. Não existe mais arcabouço. Certo? Esse arcabouço ruim, sair da cabeça do Haddad, um incompetente contumaz, foi aprovado pelo Congresso, que deu um voto de confiança para o Lula, mas não cobrou. Certo? Então, sim, o Congresso é cúmplice do desastre. O que a gente não pode confundir é a direita com o Congresso, porque a direita é a oposição neste governo. O que a gente tem que começar a fazer, e aí essa é a decupagem que a gente tem que fazer, desses caras de centro e da direita. Quem tem compromisso com o Brasil? Quem tem compromisso com o Brasil votou contra esse governo. Na maioria das pautas. Tá? E aí nós começar a fazer a decupagem das eleições. Tá? Mas você tem razão. O Congresso, a Câmara dos Deputados, ela é cúmplice. Agora vamos para o Senado. O Senado nós temos um problema grave, que a gente tem que sempre deixar mostrado aqui. São 27 estados, 81 senadores. Dos 27 estados, 16 são do Norte e Nordeste. E 11 Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Responsável por 70% do PIB, mas que tem no Senado, sei lá, 35%, teria que fazer a conta aí, 40% da representatividade. Esse é o problema hoje. Nós não conseguimos furar, porque o Norte e o Nordeste agem em conjunto, a esquerda domina essas regiões, elas ainda não foram libertadas da escravidão representada por políticas de esquerda, e aí tu não consegue fazer avançar nada. Aí é só o pragmatismo. Aí tu é pior, porque no Congresso ainda tem mais diversidade. Lá tu tem esse pragmatismo do centro, né? Essa maneira do centro de fazer política unido a esta maioria do centro, do Norte e Nordeste. Então tu não consegue avançar nenhuma pauta liberal e de direita na Câmara, no Senado. Por isso que eu considero, Camila, a eleição para o Senado em 2026 a prioridade número 1 da direita brasileira. Mais que qualquer outra coisa, nós precisaríamos ter, vamos lá, 41 senadores lá dentro, para conseguir ter maioria e aí sim nós conseguir atuar de maneira efetiva. Tá?
Essa é a minha esperança, é nisso que eu acho que a gente tem que trabalhar. Então, o Congresso é responsável, é cúmplice, a Câmara dos Deputados é cúmplice, um pouquinho menos problema, mas principalmente o Senado, incluindo a desordem institucional pela omissão do Senado em relação aos desmandos da Suprema Corte Brasileira. Então, professor, agora o Congresso, que quando nós pedimos o impeachment, fala que é para deixar o Lula sangrar, quando, na verdade, quem está sangrando é o povo, principalmente os mais pobres, pessoas dependentes de BCP e LOAS estão perdendo esses benefícios porque eles estão precisando de dinheiro e não tem mais aonde taxar a gente. E o Congresso fala, deixa sangrar. O senhor vê isso como uma forma indireta de se beneficiar de tudo que o governo rouba e desvia, ou porque o Congresso está tão afastado da população que não sabe, por exemplo, que o governo federal está destruindo o agro quando ele ataca diretamente a região sul do país? Então vamos lá. Impeachment. São 3 as condições necessárias para o impeachment, certo? Povo na rua, vontade política e vontade do vice. Hoje não temos nenhuma das 3 situações postas. Então, quando a gente fala em impeachment, ele não teria nenhuma... Eu acho que, Camila, ele não tem hoje condições materiais de acontecer, certo? Então, teria que ter as pessoas na rua pressionando o Congresso, um Congresso que, por conta das pessoas na rua, mudasse um pouquinho a propensão dele a ser pró-governo, tá? Mudando assim esse estado de espírito e aí começando a criar a vontade política e a partir da vontade política o Alckmin dizer, opa, aqui tem uma oportunidade, vamos tirar o Lula. E não temos essas condições, sabe? Então, quando alguém do Congresso deixa sangrar, também eu acho que há ali um certo pragmatismo para que as pessoas foquem naquilo que nós temos que fazer, que é fazer esse governo, tu usou o termo sangrar, né? Mas é desgastar o governo. Garantir que em 2026, porque agora não tem nem tempo para fazer impeachment, né? A gente consiga tirar esses caras. É óbvio que eu gostaria que o Lula saísse amanhã. É óbvio que eu gostaria, eu não gostaria de ter que ver no noticiário político e ter que me deparar com Gleisi Hoffmann, Lindenberg, Farias, né? Com o Capitão Cueca, com o Carlos Lupe. Olha o ministro da Previdência que nós temos. É óbvio que eu queria todos esses caras mais longe do Brasil. Só que a gente também tem que pensar num plano de ação. Nós precisamos ser pragmáticos e agir pragmaticamente no sentido de encaminhar a solução. O Brasil não aguenta mais 4 anos de PT. A partir de 20 anos, não aguenta até 2030. Nós precisamos, pelo bem das famílias brasileiras e todos os brasileiros, principalmente os mais pobres, tirar esse governo incompetente da frente. E para isso a gente precisa pensar agora. Pensar agora nas eleições, de quem vai ser o candidato. Tá? A direita precisa parar de ficar brigando em rede social. Porque eu sou mais limpinho que aquele, isso é uma coisa que a direita faz, acho um problema. Acompanho, porque a gente pode criticar a esquerda de muitas formas, e eles têm 1 milhão de coisas para ser criticados, mas é uma coisa que a gente tem que aprender com eles, é como eles fazem política, porque eles não lavam roupa suja em público, e a direita gosta. Então a gente tem que focar, eu acho que esse é o principal momento, tá? Tu tem razão quando tu diz o seguinte, olha, quem hoje está sangrando não é o governo, é o pobre, é o cara do BPC, é a classe média, que está pagando cada vez mais impostos. Então nós precisamos tirar esse cara. Mas hoje eu não enxergo as condições políticas e anímicas da população para o impeachment. Confesso que, inclusive,
A própria atuação do STF tirou as pessoas da rua, né? Elas têm medo hoje de se manifestarem. Tá? Diz muito também sobre a democracia brasileira. Mas eu acho que é isso. Nós precisamos focar nas ações. Tá? E não podemos correr o menor risco de perdermos as eleições do ano que vem. Eu não posso falar o que eu estou pensando porque é da prisão. Então, o advogado pediu para ti. Então, aconselhou que não. Porque se falar do sistema de votação brasileira não dá bom, não. Mas eu acredito que se a gente não tiver nada que comprove para onde foi o nosso voto, isso me preocupa bastante. Inclusive, professor, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre o orçamento paralelo antes da gente abordar as expectativas de 2026, 2027, que também são muito tenebrosas. O senhor pode falar um pouquinho sobre o que é o orçamento paralelo e como ele pode ser perigoso para o dinheiro público? Então, vamos lá. O TCU fez um apontamento dizendo que tem 4 grandes grupos de despesas que estão sendo feitas fora do orçamento aprovado pelo Congresso, ok? São 57,6 bilhões de reais, é um troço absurdo. O que é esse orçamento paralelo? É aquele orçamento, ou aquele tipo de gasto, que é feito com dinheiro que não é do Caixa do Tesouro, mas sim de outras fontes. Depois eu vou explicar mais ou menos como é que isso acontece. Qual é o risco? O risco é que essas despesas são perenes. Elas não vão sumir quando as fontes desse dinheiro sumirem. Porque eles vão sumir. Elas vão sumir. Elas vão continuar lá. E aí é uma versão moderna ou atualizada da pedalada da Dilma. Qual é que foi o problema da pedalada da Dilma? A despesa era muito maior do que se imaginava. Então, quando veio a despesa, quando a gente descobriu o tamanho do buraco, nós saímos de 0,5% de déficit, de superávit, para 3,5% de déficit. 4% do PIB de despesas escondidas. Agora não é tanto, é 0,7%. Mas ainda assim é um baita gasto. 0,3%, perdão. Ainda assim é um baita gasto. Quais são os gastos que estão fora do orçamento? Uma parte pequenininha, tá? Que era o Vale Gás, agora parece que foi corrigido para 2025, mas estava fora do orçamento, quase 3 bi fora. Todo o pé de meia está fora. Ele está sendo financiado por um fundo de manutenção da adolescência, dos estudantes no ensino médio, FIPEM, eu não me lembro bem qual é que significa a sigla. É 12,5 bi. Porque esses fundos de manutenção dos estudantes no ensino médio, nas escolas, esses fundos eles são feitos para despesas eventuais, não para programas que passam anos e anos e anos. Certo? Existe um outro fundo, que é um fundo de reconstrução de Mariana, que é um fundo de 27 bilhões, que as empresas pagavam e que esse dinheiro está no BNDES. Segundo o TCU, existem despesas correntes do governo e gastos sociais bancados com dinheiro desse fundo. Está fora do governo, do orçamento, é orçamento paralelo. E o Minha Casa Minha Vida, que agora vai ser estendido para famílias que ganham até 12 mil reais, precisa de 15 bilhões de reais de aporte, que também deveria vir do Caixa do Tesouro. Está vindo aonde? De recurso da Caixa, está vindo de recurso do pré-sal na Caixa Econômica Federal. Não, perdão, no BNDES, que também não é dinheiro do Tesouro, certo? E esse, então, é o orçamento paralelo. 60 bi, fora da aprovação do governo, do povo, que é do Congresso, e que quando vier para dentro do orçamento vai revelar que a despesa está aumentando muito mais do que está aumentando, certo? Então, esse é o principal risco. Num país sério, e agora sim, vamos para o impeachment que tu falou. Num país sério, Camilo, isso aí é quebra de responsabilidade, é lei de responsabilidade fiscal na veia. Isso aí é impeachment. Tenha dúvida alguma. Se tu quer saber uma razão para o impeachment do Lula, essa é a maior de todas. Mas assim, ó, tá escrito na lei. Tu acha que vai acontecer alguma coisa? Nada. Não vai acontecer nada. O que a gente tem que fazer? Mostrar, falar e tirar esses caras do poder.
É a última chance do PT de eleger um presidente. O PT morre com Lula. O PT não tem ninguém. O futuro é nosso, não tenho dúvida nenhuma. A direita vai assumir esse poder. O Brasil aqui, nós vamos ficar no poder anos. Anos. Certo? O que a gente vai ter que fazer é ganhar já agora, para que a esquerda não fique mais. E a direita vai ficar no poder. Perdão, a direita vai ficar no poder e nós vamos tirar a esquerda do poder por muito tempo, porque nós somos a maioria no Brasil. Entendeu? Nós somos a maioria. Então, precisamos fazer isso. Então, o orçamento paralelo é isso. Em condições normais, temperatura e pressão é motivo de impeachment amanhã. Mais um impeachment que todos os congressistas deveriam apoiar. Não vai acontecer nada. O perigo é porque todo esse volume de despesas fora do orçamento, ele é invisível, a despesa, então é um tipo de gasto que ninguém está enxergando, mas que vai pesar no orçamento, e que nós precisamos resolver. Nesse momento, denunciar. Professor, pelo seu relato, a impressão que me dá, eu que sou completamente leiga em economia, eu sou uma tábua em economia, sou burra mesmo, mas a impressão... Não, acredite, não entendo nada de economia, mas a impressão que me dá é que 2027... o próximo presidente vai pegar assim, um país altamente devastado. Essa impressão está correta? Muito. É muito pior do que o Temer recebeu da Dilma. Mas N vezes pior. Primeiro, a dívida vai estar o dobro. Mais que o dobro. Vai estar em 82%, 83%, se não 85%. Certo? Não vai ter espaço fiscal e as despesas obrigatórias vão ter atingido um nível... Despesa obrigatória é aquela despesa que tu não pode cortar. Vamos pegar a dona de casa aqui. É comida, é a energia elétrica, é água, é telefone. Cara, aquilo que tu precisa para viver. Isso é chamado de despesa obrigatória no lar. No governo, a despesa obrigatória é a despesa de salário, despesa com aposentadoria, com os aposentados. Certo? Há 10 anos, há 15 anos atrás, a despesa obrigatória contava... Eles contavam 85% do orçamento. Então, o governo tinha 15% para ele decidir o que fazer do dinheiro público, dos impostos. Há 15 anos atrás. Hoje já está em 95%. Quando chegar em 2027, vai ser quase 100%. Ou seja, o governo não vai ter dinheiro para decidir sobre nada. E esse é o país que o próximo presidente vai herdar. Vai herdar. Endividado, com praticamente as despesas obrigatórias. E outra, despesa obrigatória tu não consegue cortar. Tu não consegue demitir funcionário público. Como é que tu vai dizer para o aposentado que ele não vai ter aposentadoria? Tu não vai ter espaço no orçamento para fazer estrada. Tu não vai ter espaço no orçamento nem para manter os programas sociais. O governo deve entrar em shutdown. Vai faltar dinheiro para botar gasolina em viatura. Vai faltar dinheiro para comprar arma para a polícia. O Estado brasileiro vai estar quebrado. 2027 é um caos. O próximo presidente vai ter uma tarefa de Hércules de botar a casa em ordem num cenário, primeiro, muito mais complexo de 2015 e 2016, num outro cenário onde, em 15 e 16, o mercado deu um voto de confiança, que o Lula jogou no lixo, porque revogou tudo que foi feito, um acordo, ou seja, o mercado vai ter dificuldade de aprovar ou de aceitar que tu vai ter 10 anos para fazer o ajuste que tem que fazer, e não tem outra forma. Então, o próximo governo vai encontrar as contas públicas devastadas, uma economia em petição de miséria, e o Brasil numa rota de mais 10 anos de dificuldade. Causado por esse incompetente aí, esse imbecil que nós botamos na presidência da República, que jamais poderia ter voltado para a cena do crime, né? Mas voltou, e aí nós estamos agora pagando o preço. E vamos pagar por muito tempo, tá? O preço deste equívoco aí que saiu das urnas em 22. Professor, o senhor falou das despesas obrigatórias e citou a aposentadoria. Eu não lembro onde eu li que parece que não vai mais ter dinheiro para pagar os aposentados em 2026. Isso é verdade? E se for, quais serão afetados? Será o país inteiro ou serão, por exemplo, o pessoal do BCP e LOA somente, o pessoal da aposentadoria por invalidez? Como é que fica esse cenário?
Então, Camila, eu vou te explicar o que foi o Nardes. Augusto Nardes falou, e falou em 28, na verdade. Né? Vai faltar dinheiro para aposentados. E é um fato. O déficit da Previdência está subindo demais. O culpado pelo déficit da Previdência é Luiz Inácio Lula da Silva, com essa política de valorização do salário mínimo, que está quebrando a Previdência. Vai faltar dinheiro e vai ter que ser feito um ajuste. Vai ter que ser feita uma nova reforma da Previdência, que vai endurecer ainda mais as regras, ok? Isso é fato. Mas vai fazer outra coisa também. O ajuste vai ter que ser feito via aposentadoria de todos os aposentados. Como eu não posso baixar a aposentadoria, o que eles vão fazer? O que o governo... Tu tem duas formas de fazer. Uma é parar de dar aumento. Que, de certa forma, o Temer e o Bolsonaro precisaram parar de dar aumento. Ou seja, eles só corrigiram a inflação. Porque esse foi o ajuste. E a outra é a própria inflação. Corroeu o poder de compra dos aposentados. Você entende? O governo ele nunca faz o ajuste, Camila, diretamente. Porque isso ficaria muito claro. As pessoas iriam para a rua, elas protestariam, elas derrubariam o governo. Ele faz isso via inflação. Não corrijo, deixo, que nem fizeram com a tabela do imposto de renda. A tabela do imposto de renda, quando o Lula assumiu, era 5 salários mínimos, não pagavam imposto de renda em 2003. Quando a Dilma saiu, era 2%. O que eles fizeram? Não corrige, deixa a inflação fazer o trabalho, não corrige a tabela, e eu vou aumentando a carga tributária sem ninguém ver. É que nem aquele troço do cozinhando sapo, sabe? Cozinhando sapo. Então eles vão fazer a mesma coisa que os aposentados. Então os aposentados se preparem. Daqui a 10 anos a vida de vocês vai estar pior. Mas ela não vai estar pior por causa do próximo presidente, vai estar pior por causa deste presidente aqui. Este incompetente. Que está quebrando, vai quebrar a Previdência, né? Então, não vai haver, vou repetir, não é que o governo não vai pagar a aposentadoria. Ela vai pagar. Eles vão emitir moeda para pagar. Se eles não tiverem condições de pedir emprestado. Certo? O problema é que isso vai gerar inflação. Então, uma parte do teu ganho de aposentadoria vai ser corroído por esse processo inflacionário. Então, é isso que vai acontecer. Professor, na verdade, eu ia fazer uma outra pergunta, mas já que o senhor falou da impressão monetária, isso eu lembro que eu aprendi, hein? Imprimir dinheiro aumenta a inflação e prejudica a população. E pedir dinheiro emprestado aumenta a nossa dívida externa, também sujando a nossa imagem como um país próspero e prejudicando o investimento externo aqui. É assim mesmo que funciona? Bom, vamos lá. Primeiro, a inflação, imprimir moeda gera inflação. Qual é o mecanismo? Tu imprime moeda, essa moeda para no bolso das pessoas, as pessoas usam o dinheiro para comprar. Como eu não tenho capacidade de ofertar, né? A demanda cresce demais, gera inflação e isso corrói o poder de compra. Então, assim, a causa básica da inflação é moeda demais. Ponto. Tá? Se você não quiser imprimir moeda e você quiser gerar déficit público e não quiser imprimir moeda, que é o que 99,9% dos países fazem, para rolar sua dívida, para pagar as contas, você precisa se endividar. Você se endivida de maneira... Você pode pedir... E endividamento, Camila, você pode pedir para os agentes internos, para os brasileiros, e os brasileiros, com a sua poupança, financiam o governo, que é o que acontece hoje, o que gera dívida interna, ou você pode pedir emprestado para o exterior. E aí você pede poupança emprestada de estrangeiros, e aí você gera dívida externa. A dinâmica hoje, Camila, é dívida interna, tá? Então, quem está financiando o déficit público hoje, invariavelmente, são, na sua grande maioria, brasileiros com a sua própria poupança, tá? O Brasil já tem um cenário bem mais grave de dívida externa, tá? Hoje está razoavelmente tranquilo. Isso não significa que nós não tenhamos dívida externa, certo? Nós temos uma dívida externa que hoje está ao redor de 350 bilhões de dólares. Esse é o tamanho da dívida externa. Mas nós temos as reservas.
que é uma espécie de caixa, dinheiro guardado embaixo de colchão. Também embaixo de colchão, porque está investido aí no mundo inteiro, mas que somam 320 bi de dólares. Então eu tenho 320 bi embaixo de colchão de dólares, de reservas, e tenho uma dívida de 350 bi. Hoje nós estamos no negativo em 30. Quando o Lula subiu, nós estávamos no positivo em 20. Esse é o problema. Então, ainda é confortável, porque o negativo é pequenininho. Mas para a gente tem que entender para onde nós estamos indo. Nós estávamos positivo em 20, hoje nós estamos negativo em 30, na dívida externa. Né? Que é o saldo entre o que eu tenho em caixa e o que eu devo. Vai piorar. Então, é isso. Né? A impressão de moeda e a expansão monetária é a causa primária da inflação. Se você não se divida, se você não resolve o déficit público via inflação, porque a maioria dos países não faz, você gera dívida para gerações futuras que um dia vai ser pago. Então é isso. Esse é o nosso drama. Professor, agora sim, caminhando para o final, prometi para o senhor que seria 1 horinha, nós estamos em 56 minutos. Expectativa para 2026. A gente se preocupa, não se preocupa, guarda dinheiro, finge que nada está acontecendo. Como é que o brasileiro pode lidar para conseguir colocar comida na mesa? Pelo menos assim, o básico, arroz, feijão e ovo. Porque carne, nem picanha e nem moela mais. Tá difícil, né? Então vamos lá. Primeiro, tu não finge que tá tudo bem. Isso não existe. Não está tudo bem. Certo? Nesse momento, você tem que fazer muita conta para tu, por exemplo, trocar de carro. Então, esse é o momento de você se render digamos assim, controlar os impulsos de consumo. Todo mundo gosta de comprar. Tá? Lá em economia, eu diz o seguinte: o não consumo não dá prazer, não dá satisfação. O consumo dá satisfação. Né? Ninguém sai feliz de uma loja porque não comprou algo. Você sai feliz de uma loja quando tu comprou algo. Então, nós temos uma impulsão ao consumo. Neste momento, o consumo é caro, porque o juro é alto. Então, tu pensar, por exemplo, vou trocar de carro, porque eu não aguento mais meu carro, digo, deixa eu pensar se eu não preciso esperar um pouquinho mais. Né? Neste momento, em algum momento, esse ajuste vai acontecer. O ajuste da economia. E o Brasil vai entrar numa recessão. A recessão está comprada. Se ela vai acontecer em 26 ou 27, o governo está tentando empurrar a recessão. Mas ele sabe que ela vai acontecer. Assim como em 2014, nós sabíamos que via uma recessão. E a Dilma dizia que estava tudo bem. Te lembra? Ela venceu a eleição dizendo, não, está tudo bem na economia brasileira. Em 2015, nós mergulhamos na maior recessão da história do Brasil. Né? Então, tu não pode fingir que está tudo normal e que está tudo bem. Tempos difíceis virão. Se tempos difíceis virão, você não pode, de um lado, estar hiperendividado, porque tua renda corre o risco de virar zero, se tu for demitido. Ao mesmo tempo que tu precisa de alguma reserva. Você não pode estar completamente exposto à boa vontade do governo. Tá? Se hoje arrumar emprego é relativamente simples, falta mão de obra no Brasil, essa realidade pode mudar daqui a um ano. Então, nesse momento, se eu tivesse no lugar de vocês, eu faço a mesma coisa, tá? Isso eu estou fazendo. Eu manteria ou controlaria um pouquinho os impulsos de consumo para ver como que vai acontecer com a economia, mas isso ela vai piorar, certamente. Portanto, eu faria uma reserva e certamente não me endividaria. Se tivesse que fazer uma dívida sempre de curtinho prazo, trocar de carro, trocar de casa, é uma coisa que tu tem que fazer muita conta para fazer, para tomar essa decisão. Sou pena de tu depois se arrepender logo ali na frente. Professor, redes sociais, hora de convidar o pessoal para seguir o senhor no canal, Instagram, X, onde o senhor é mais atuante, onde o senhor ensina mais, cursos, se o senhor tiver, essa é a hora. Oi, Camila. Bom, eu sou omnichannel, né? Estou em todos os canais. Tá? Eu tenho um canal no YouTube. Se você quer aprender sobre economia, eu tenho lá, no tempo que eu era professor ainda, lá desde 2019, eu tenho umas 80, 90 aulas gravadinhas lá numa playlist, se você quiser assistir lá, básico de economia, só ir lá,
é legal. É onde eu ponho meus discursos mais completos, né, as coisas mais profundas, é no canal do YouTube. Hoje a minha maior rede social é o Instagram, tem 280 mil seguidores quase. E eu tô no Instagram, tô no TikTok, tô no Twitter e tô no Facebook. Todos eles, com alguma variação, você vai lá, por exemplo, no Instagram, é prof.Claudio Branchieri, tá? Esse é o Instagram. No Facebook, alguma coisa parecida com isso. No Twitter, a mesma coisa. Procura lá, professor Claudio Branchieri, você vai me encontrar. E o canal do YouTube é Claudio Branchieri, certo? A gente tem o hábito, né, de tentar, ao mesmo tempo que faz um discurso de combate político, fazer esse combate político com conteúdo, tentando mostrar à população o que está acontecendo para que ela entenda. E ela também se some à nossa luta contra esse governo incompetente que nós colocamos aí. Nós não, porque eu não votei nessa porcaria aí. Mas que nós vamos ter que trabalhar para tirar o ano que vem, né? Sob pena do nosso futuro, dos nossos filhos aí ficar comprometido. Tá, Camila? Perfeito. Quero agradecer para ti e para a tua audiência aí o convite aí da participação e dizer que foi muito legal. Bem show mesmo. A gente agradece. Foi uma verdadeira aula no 0800, né? Foi uma aula sensacional, professor. Só para lembrar ao nosso público que está nos acompanhando, é que é histórico. A esquerda entra, suja tudo, a direita entra, limpe e conserta, né, professor? E paga o preço por isso. Era assim, não vai ser mais. Porque agora com as redes sociais nós vamos mostrar isso de maneira bem clara. Professor, eu quero agradecer ao senhor mais uma vez e já deixar aqui em aberto o convite para o senhor voltar. É só chamar. Tá bom? Será um prazer. Tá, Camila? Obrigado, um abraço. O prazer será sempre nosso e desejo aqui uma boa noite para a nossa audiência que está nos acompanhando e eu encontro vocês amanhã neste mesmo horário. Fiquem todos com Deus. Um abraço.